Beleza, boa tarde, o programa Tarde mais uma vez, fazendo história, lógico que é do História de Teresina Shop. E hoje estamos bem acompanhados, hoje a história de Teresina. Logo está chegando o ilustríssimo professor Leandro Oliveira Sibeli. Fala um pouquinho do professor Leandro Oliveira Sibeli, é contigo, Sibeli. Professor Leandro é formado pela Universidade Federal do Piauí, professor do Instituto Dom Barreto e Escola Madre Maria Vilac. Beleza, então o programa Tarde vai ter esse momento muito brilhante, a história do rapaz que vai chegar aí, vai deixar o público do Tarde Teresina EPI muito bem informado, tudo sobre a história de Teresina. Chega para cá, ilustríssimo professor Leandro. Beleza, o programa Tarde fazendo a história direto do História. Vamos começar contando um pouquinho da minha história. Eu não sou teresinense, mas a cidade que me adotou há 30 anos, eu sou de Alto Longar, PI, mas com muito orgulho, tudo que tenho e que sou, eu devo a essa linda cidade de Teresina. 94, 2024, lá se vão 30 anos, e hoje quem vai contextualizar Teresina, a história, nós estamos muito bem acompanhados já aqui na bancada do Tarde, o ilustríssimo professor Leandro. Bem-vindo ao programa Tarde. Obrigado. E deixa o público de Teresina, EPI, Brasil e o mundo muito bem informado, tudo sobre Teresina com você. Fiquei sabendo hoje que você não é teresinense de nascença, mas você é teresinense de coração, né? Com certeza. Para mim é sempre uma alegria falar da história de Teresina, até porque eu falo de Teresina todos os dias, né? E para mim é sempre bom lembrar e falar, né, um pouco da história da cidade, porque é uma das histórias que eu posso dizer, é uma das histórias mais bonitas que eu conheço. E é a história mais importante que eu trabalho já há mais de 10 anos. Acho que é importante a gente lembrar, né, que o Piauí, durante muitos anos, ainda quando era uma província, teve a sua primeira capital, que foi a cidade de Oeiras. E na época em que Oeiras era a capital do Piauí, o imperador convidou o conselheiro Saraiva para que ele se tornasse presidente desta província, para que ele cuidasse do Piauí, que na época passava por grandes problemas financeiros. Eu lembro que Saraiva, quando veio administrar o Piauí, ele encontrou diversos problemas que afetavam a economia piauiense na época. Para quem não sabe, naquele período era muito importante o nosso rio, esse que banha a nossa capital, o Rio Parnaíba. E, para quem sabe, Oeiras, né, a sua localização, a sua geografia é bem distante do Rio Parnaíba. E nessa época eles entendiam que essa distância do rio era um problema para a economia piauiense, até porque o rio era a principal rota do comércio. Então, tudo chegava pelo rio, tudo saía pelo rio. Eram mercadorias, pessoas, notícias de vários lugares do Brasil e do mundo vinham pelo rio. Então, como eles estavam localizados bem distante, então tudo chegava atrasado lá. Lembrando que nessa época, as estradas do Piauí eram precárias e quase também não existiam, né? Tudo chegava de barco. O que o Saraiva entendeu? Que a capital do Piauí ela deveria ser mudada de lugar. Primeiro ele pensou numa cidade que fosse próxima ao Rio Parnaíba. O que aconteceu? Então surgiram várias cidades candidatas a esse título de capital. Entre essas candidatas existe o Parnaíba e São Gonçalo, que atualmente é Regeneração. E eles defendiam. Parnaíba defendia que deveria ser a capital do Piauí, porque estava ali próxima do Rio Parnaíba e também próxima do oceano. Então, dessa forma, o Piauí poderia comercializar com as outras cidades do Piauí, do Brasil e também do mundo, por causa que estava ali próximo ao Oceano Atlântico. E São Gonçalo, porque estava ali na região central do Piauí e próximo ao Rio. E qual era a questão de estar próximo ao Rio e numa região central do Piauí? Porque naquela época, Caxias do Maranhão dominava o comércio pelo Rio. E não tinha nenhuma cidade aqui no Piauí que batesse de frente com Caxias. Então nós estávamos perdendo muito dinheiro por causa de Caxias. Só que existiam muitos conflitos políticos, né? São Gonçalo queria, Parnaíba queria, outras cidades também queriam. E o Saraiva acabou não optando por nenhuma delas, para evitar esse conflito. Então ele optou por um lugar neutro. O que ele vai encontrar, né? Passeando pelo Piauí todo, procurando um lugar que fosse ideal. Ele encontra a Vila do Puti, que na época já existiam várias pessoas morando, cultivando, fazendo comércio pelo rio. Tinha uma vida bem ativa. E ele se agradou daquele lugar, que era a antiga Vila do Puti. Só que, apesar de um lugar aparentemente ideal, porque estava ali próximo ao rio, né? Na verdade, no encontro dos nossos principais rios do Piauí, que é o Parnaíba e o Puti,
Só que em época de inverno, com muita chuva, a Vila do Puti sofria com inundações. Chegava o período do inverno, inundava tudo, destruía tudo, acabava com tudo que eles plantavam, com suas moradias, e aquelas pessoas ficavam no prejuízo. Então, não seria de bom grado eles construírem uma capital em um lugar que enfrentava esse tipo de problema. Qual é a proposta, então? Próximo ali da Vila do Puti, existia uma fazenda que ficava numa área de alto relevo, próxima do rio, mas de forma que não inundava, e também ficava numa região central. Nessa época, né, eles colocaram para o Saraiva que ele construísse a nova capital ali naquele lugar, naquela fazendinha da Chapada do Corisco. Muitos não aceitaram. Então, para que ele pudesse colocar esse projeto em prática, ele teve que contar com a ajuda de outras pessoas. Na época, na Vila do Puti, existia um padre chamado Padre Mamed. Ele era como se fosse ali o prefeito da vila. Além de funções religiosas, ele também exercia funções políticas que faziam com que as pessoas da vila tivessem um grande respeito por ele. Então, o Saraiva vai pedir ajuda para ele, para também ajudar, para convencer os moradores da vila a se mudarem dali e construir uma nova vila lá na Chapada. Aí o padre conversa com as pessoas e eles começam a se mudar para a Chapada do Corisco para construir uma nova vila. Mas para construir uma nova vila, eles precisavam de dinheiro. Não se constrói nada sem dinheiro, né, Braga? De onde estava vindo o recurso nessa época? O recurso. Pois bem, eles estavam aguardando o recurso que viesse do governo imperial, né? Só que além de demorar, não era muito. Eles vão pedir patrocínio. Você entende bem de patrocínio, né? Eles vão pedir a ajuda dos ricos fazendeiros e comerciantes, porque apesar de dizer assim, uma vila, né, as pessoas têm a falsa ideia que só morava pobre, né? Mas tinham pessoas muito ricas ali naquela vila que acabaram sendo convencidas a patrocinar esse projeto. Porque já pensou, né? Vou pedir patrocínio para construir uma vila num lugar onde não tem nada. Deles pensar, será que vai valer a pena eu investir tanto dinheiro, não sei nem se vai dar certo esse projeto, mas para convencer esses patrocinadores, né, o Saraiva, o Padre Mamed, né, argumentaram que eles iriam construir uma nova vila que futuramente iria se tornar uma cidade para depois se tornar a capital. E a ideia era de que essa nova capital se tornasse um grande polo comercial, porque ela está próxima do rio Parnaíba. Então, eles concordaram de patrocinar, né? Eles que investiram, eles doaram, emprestaram dinheiro, homens também para trabalhar, porque iriam construir ali os primeiros prédios que iam configurar a cidade. Para quem não sabe, o primeiro prédio construído ali naquela região foi a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, por isso que é chamada de Marco Zero. Para quem não sabe, né? Mas além da Igreja Matriz de Nossa Senhora do Amparo, nós temos ali no entorno da praça vários outros prédios também que foram construídos, como o mercado. Ali nós temos o Museu do Piauí, que na época era a sede do governo. Do outro lado da praça, nós temos a Delegacia Fiscal e a Intendência Municipal. Eram órgãos necessários para que a cidade funcionasse. Né? A Casa da Cultura também é uma das antigas, né? No caso ali, é a Fundação Walter Alencar, né? Sim, sim. Pois é, a Fundação Walter Alencar, né? Atualmente é a Fundação Walter Alencar, mas na época era a Intendência Municipal, né? Continuando, ali também naquele entorno foi construído o cais, já lá na beira do rio Parnaíba. Se você pensar na configuração, esses prédios foram construídos pertinhos ali um do outro, né? O cais também, para que tudo pudesse funcionar. Por exemplo, na época, eu já falei que não haviam estradas, chegava tudo pelo rio, pelos barcos, né? Os barcos chegavam ali no cais, tinham ali a delegacia fiscal, que fiscalizava toda essa mercadoria, tudo que chegava, que saía da cidade, e eles também faziam a taxação. Ali essa mercadoria era organizada e vendida no mercado municipal. Nós tínhamos também ali no entorno da praça a intendência municipal, que funcionava como uma espécie de prefeitura. E a sede do governo, que hoje é o Museu do Piauí. Se você pensar bem, as primeiras ruas da cidade foram construídas a partir do rio Parnaíba. Para você saber que o rio Parnaíba ele tinha um papel muito importante, um grande protagonista da nossa história. Foi a base onde surgiu tudo. Né?
a cidade ela começa a crescer a partir daquele núcleo, olha, ela era um núcleo central. Como Teresina era uma novidade, no caso, eu estava falando da nova Vila do Puti, que depois se tornou Teresina, ela começou a atrair várias pessoas. Muitas pessoas migraram para cá no intuito de melhorar de vida, né? Porque era um lugar novo, então muitas pessoas criaram várias expectativas, né? Como no seu caso, você é um migrante que veio para cá. Naquela época, também, muitas pessoas vieram do Ceará, do Maranhão, de vários estados do Nordeste. No caso, na época, a Teresina recebeu muita gente. Muita gente que boa parte delas também não conseguiam alcançar o seu tão sonhado o emprego ou moradia. Para você ter uma ideia, nos primeiros anos da cidade, a cidade tinha mais moradias de palha do que casas de tijolo. Foi por isso que, nesse período, se criou o Código Municipal, para que se controlasse como que a cidade iria crescer. Porque da forma como estava crescendo, de maneira desordenada, não estava sendo agradável para os administradores da cidade. Porque Teresina ela já nasceu com a pretensão de ser uma cidade moderna. Porque na época a moda era modernizar as cidades. E Teresina existiu um projeto para que ela se parecesse com as grandes cidades da Europa, como Paris, ou grandes cidades dos centros urbanos do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. Eles estavam construindo uma cidade, só para você ter entendido, o centro, as ruas, elas foram construídas num formato de xadrez. Por quê? Era importante, para que uma cidade fosse moderna, ela tivesse ruas alinhadas, né? Como uma forma de melhorar a circulação de pessoas, mercadorias, mas também como uma forma de fazer uma vigilância em cima da população. Porque a ideia era colocar sempre um guarda municipal em cada esquina. Se dizia porque é para ajudar na segurança, mas a ideia era vigiar mesmo a população para saber se estavam cumprindo as regras da época para as pessoas que moravam ali no centro. Porque muitas pessoas pobres não podiam morar ali, porque elas não tinham condições de viver ali, porque elas não tinham condições de cumprir as regras da época. Por exemplo, todas as casas tinham que ser de tijolo, todos os anos essas casas deveriam ser pintadas, e isso gerava custos, e essas pessoas não tinham. E onde que elas iam morar? Elas moravam nas áreas afastadas, na beira do rio, em suas casas de palha, porque era proibido construir casa de palha ali na região do centro. Mas na prática, a gente vê que não era bem assim. Mas também é importante falar que existiram muitos personagens que durante muito tempo não eram falados, personagens que foram importantes no processo de construção de Teresina. Que a gente só fala muitas vezes do Saraiva, né, como principal protagonista dessa história. Mas nós tivemos também aqui em Teresina, na época da sua construção, pessoas escravizadas, né, que vieram para construir essa cidade. Construíram, por exemplo, a igreja, construíram os outros órgãos da cidade, e essas pessoas, elas por muito tempo não são lembradas. Eu costumo, nas minhas aulas, sempre falar dessas pessoas, porque elas tiveram um papel muito importante na construção da cidade. Professor, a gente já falou muito do Conselheiro Saraiva. Fala um pouquinho do Isidoro França, a importância dele no contexto histórico de Teresina. Isidoro França foi o mestre de obras aqui de Teresina. No caso, ele foi um dos grandes parceiros do Saraiva. Para quem não sabe, foi ele que desenhou a planta da cidade. Pouco se sabe sobre a história mesmo do mestre Isidoro França, mas ele teve um papel importante nessa parte. Foi ele que fez o desenho das ruas, onde seria construído cada obra. Ele era um português, ele era quem controlava, né, por exemplo, a compra dos materiais na época. Para vocês terem uma ideia da importância do mestre Isidoro França, atualmente aqui em Teresina, nós temos aqui a ponte estaiada, ela recebe o nome do mestre Isidoro França. No caso, ele também zelava pelo bem-estar dos trabalhadores, ele era quem controlava a compra e a venda dos produtos. Ele esteve ali ao lado do Saraiva e teve um papel de extrema importância. Quer dizer que deu um pouco de continuidade àquilo que estava dando certo, né? Sim, também. Uma extensão, né? Também. Aí, sim, à medida que a cidade foi crescendo, outros espaços foram surgindo, porque outras necessidades também foram surgindo para a população. Por exemplo, os espaços de lazer da cidade eram poucos. Por exemplo, a Praça Pedro II, ela foi, durante muito tempo, o principal local de lazer de Teresina.
Só que era um lugar que era frequentado pela elite teresinense, né? É ali onde se encontra o Teatro 4 de Setembro, o antigo Cine Rex, ali a Central de Artesanato, que antigamente era o quartel da polícia. Só para destacar, por exemplo, o Teatro 4 de Setembro. Era um desejo de uma parte da população ter um teatro para receber grandes eventos na cidade. Eles queriam tanto, desejavam tanto que tivéssemos um teatro, que a própria elite teresinense patrocinou a construção desse teatro. Eles não queriam esperar o dinheiro do governo imperial, eles queriam para logo. E era um espaço que não era frequentado por todos, mas por uma parte da população. Ali a Praça Pedro II, foi a época onde aconteciam diversas festas. A maioria, no caso, a parte da elite teresinense utilizavam aquele espaço para se encontrar, para se confraternizar, onde aconteciam os principais eventos da cidade. Boa parte das pessoas não participavam, no caso, as pessoas que viviam na periferia, que chegavam ao centro mais para trabalhar do que para se divertir. O professor tem muita história que a Pedro II era o ponto dos namoros. Sim, de diversos encontros, né? Ali na Praça Pedro II, eu posso dizer, por exemplo, na década de 20, existia um poeta que veio do interior do Maranhão, migrou para cá, e ele escreveu vários textos sobre Teresina para homenagear a Teresina. E ele fala muito sobre a vida cultural ali na Praça Pedro II, que foi um lugar que ele frequentou, que foi o poeta Moura Rego. Ali na Praça Pedro II aconteciam esses encontros, né? Aconteciam ali rodas de samba, apresentações, recitais de poesia. Eram uma vida, como é que eu posso dizer, cultural bastante ativa, né? Atualmente, a Praça Pedro II ela não tem mais essa mesma utilidade. As pessoas abandonaram ao longo dos anos aquele lugar, né? Eu desejo muito que ela seja novamente frequentada como antigamente. Acredito que depende muito dos nossos governantes, do olhar das pessoas, e também acredito que deveria existir uma identificação da população com esses espaços, que eu acredito que é isso que falta. As pessoas não se identificam com esses espaços, e é por isso que elas não procuram frequentar, né? Por exemplo, a Praça Pedro II tinha ali o cinema, o Cine Rex. As pessoas hoje vivem nos shoppings para assistir esses filmes, né? E tá lá o Cine Rex desativado, né? Agora parece que vão trazer de volta, vai funcionar uma escola de cinema. Espero que esse projeto vá para frente. Ali também na Praça Pedro II, né? Tinha o Clube dos Diários, né? Também um lugar frequentado pela elite teresinense. A gente tem que lembrar, né? Porque quando se fala desses espaços, parece que todo mundo frequentava, mas não era. Muitas pessoas não participavam, né, dessas festas, desses encontros, porque eram lugares que recebiam apenas a elite da cidade. O custo era elevado, então não frequentava, né? Exatamente, igual a escola, a educação em Teresina também nessa época era muito cara, porque quase não existiam escolas públicas, as escolas particulares que existiam eram caras. Teresina era uma referência na educação, tão tal que também recebeu muitos migrantes, porque também vinham para cá para estudar, além de também busca de trabalho. A vida badalada noturna na década de 60 ficava entre o Clube do Diário, o Jockey e as casas produtoras. Que eram os três pontos, né, que disse que o pessoal da elite mais se destacava. Era muito disputado entre os teresinenses. E você gostava de frequentar qual? Eu ainda fui algumas vezes nas casas produtoras, no Jockey Clube, fui umas festas bem aconchegantes. Tem muita recordação do Jockey. O Jockey Clube, né, veio surgir a partir do crescimento da cidade para a região leste, porque Teresina cresceu primeiramente para a região norte e região sul, posteriormente para a região leste, que ao longo do tempo as pessoas ricas ali do centro mudaram tudo ali para a zona leste, para essa região onde compreende ali o Jockey Clube, que hoje não é mais Jockey Clube, né? Agora é uma escola. Você já mudou hoje, já tem outras instalações, né? Exato. E assim, com o decorrer do tempo, a cidade já tomou novos rumos, né? Com muitos investidores, crescimento de forma vertical da cidade. A gente vê que o comércio de Teresina é muito aquecido
e a visão de quem vem para cá em busca de negócio, de trabalho. Teresina não é uma cidade praieira, mas é muito acolhedora. Não tem praia, não tem um turismo muito forte, mas tem muito trabalho. E a população teresinense eu vejo como com pessoas acolhedoras. É uma cidade acolhedora. Acho que essa é a principal característica da nossa cidade. Quem vem, volta outras vezes e deixa... Muitos vêm, não querem ir embora, acabam ficando. Pois é, tem uns que estão aqui, chega a 30 anos e não voltam mais embora. Tem um rapaz que é colega seu, que ele acha que vem por aqui, que é um futuro que disse que ia chegar aqui para tomar um café com a gente. Seja bem-vindo ele vir por aqui, né? Com certeza, é gente boa. A gente vai dar uma pausa para tomar um cafezinho e voltamos daqui a pouquinho. A nossa entrevista fica cada vez melhor, porque chegou aquele cafezinho, o bicho história para nosso entrevistado de hoje. Professor Leandro, como é que você gosta de café? Com açúcar. Com açúcar, ó. Aqui o que tem de melhor você vai achar do bicho história, o cafezinho, o cappuccino, beleza? A gente vai dar um pausa para o nosso café que eu havia falado antes, já voltamos com mais professor Leandro. Falando de história, agora a gente vai aprofundar um pouco nos pontos turísticos que o turista vem aqui passar a conhecer e vai ter muita informação com precisão com ele, professor Leandro. Cite um pouquinho da diversão que tem em Teresina. Nós temos diversos pontos turísticos na cidade, né? Nós temos a Praça Pedro II, nós temos o Encontro dos Rios. Você conhece o Encontro dos Rios? Você já foi ao Encontro dos Rios? Mercado Central. Sim, o Mercado Central. Nós temos aqui o Mirante da Ponte Estaiada, onde você pode subir de elevador. Dependendo do horário, eu aconselho você ir no finalzinho da tarde. Você vai ver um belíssimo pôr do sol. Além desses espaços, né? O que eu posso falar? Teresina ela tem pouco turismo, né? Como a gente já havia falado, é uma cidade muito mais voltada para o trabalho. Então a gente recebe muitas pessoas que vêm para cá para trabalhar. Passam um período e depois retornam para as suas cidades de origem. Eu lembro que uma vez eu viajei e uma pessoa me perguntou o que era que tinha de bom em Teresina, porque Teresina é a única capital do Nordeste que não tem praia, né? E eu falei que Teresina é uma cidade voltada para o trabalho, e ela não entendeu. Ela pensava que eu estava insinuando que nas outras cidades as pessoas não trabalhavam, mas não era isso. Nós temos muitos turistas, mesmo que vêm para cá, para trabalhar. Por exemplo, aqui em Teresina nós temos uma fábrica de bicicleta, né? Para quem não conhece, a Houston Bike, né? Inclusive já passou em novela da Rede Globo, já gravaram nessa fábrica. E eles recebem pessoas de fora. Que vêm para visitar. Por exemplo, durante um bom tempo nessa fábrica, eles receberam muitos chineses, porque lá, essa fábrica, as bicicletas, as peças, a maioria vem da China. Exportado. E eles faziam festa, sempre tinha uma festa voltada para esse público. Minha família geralmente ia para essas festas, né? Isso é bem notável, que o período pós-pandêmico surgiu muitas arenas ali, muita diversão, de exercitar e mesmo as pessoas agregar a educação física e o esporte. O que você vê disso tudo isso aí? Cada bairro tem um bem diversificado. A criação desses espaços foi importante porque no período pandêmico a gente viveu o isolamento social, depois o distanciamento, né? Porque com a crise do coronavírus, as pessoas não podiam se aproximar, não podiam se tocar. Então, a criação desses espaços, eles ajudaram, né, nesse retorno, né, pós-pandemia, que era um espaço onde se construiu, por exemplo, quadras de vôlei, locais para as pessoas fazerem caminhada, onde elas podiam manter esse distanciamento e sair daquele eterno isolamento que afetou tantas pessoas, né? Afetou o comércio, afetou também a vida social das pessoas. Eu vou fazer para o senhor uma pergunta que faz para todos que passam na bancada, de tardear, antes de finalizar, realizações em ter escolhido a profissão de história, de professor, de formador, de passar conhecimento para os seus alunos, não só da história de Teresina, mas que é formar história, aprofunda a história do Brasil e dentro de outros contextos. Se fosse para trilhar o mesmo caminho, faria tudo de novo e seguiria a profissão de historiador? Faria tudo novamente, porque a história mudou completamente a minha vida, né? E eu não me arrependo de ter seguido esta profissão. Acho que tudo que eu tenho na vida hoje, eu digo isso como pessoa, caráter, muito contribuiu dessa carreira, de ser mais tolerante, de entender o contexto, de entender a realidade de cada uma das pessoas, de saber ouvir
de forma que eu não seja uma pessoa preconceituosa, que eu não venha acreditar ou defender que as minhas ideias estão acima das ideias dos outros, mas entender que cada pessoa é uma pessoa, elas são diferentes, nem melhores, nem piores, apenas diferentes. E que possamos saber conviver com a diferença, né? Exatamente. Acho que foi uma das coisas que a história trouxe para mim, para minha vida, é saber respeitar a diferença de cada um. Professor, obrigado. Tira seu tempo na sua agenda corrida para trazer informação para o programa Tarde A. E como sempre, a gente que passa pelo programa, a gente deixa uma lembrançazinha para marcar a história, que é o programa Tarde A Fazendo História, direto do Bistoro, do Teresina Shopping. Dê um tchauzinho para a galera que está assistindo. Obrigado pelo convite, eu que agradeço. E vai ficar aqui na sua estante, abre a sua, a caneca personalizada, mostra além do Tarde A. Presente, É sua. gosto. Da FG Gráfica. Feita com todo amor e todos eles pensados. Acho que tem sua foto aí. Rapaz, Braga, tu não é gente, não. Amei! Beleza, pessoal? Fechando a nossa primeira pauta de hoje, com o ilustríssimo professor Leandro Oliveira. Conteúdo de precisão, muita dedicação, o cara que faz de melhor, contando história de Teresina. Beleza? Vai estar na intro do nosso canal do YouTube. Ainda hoje. Beleza? Tchau, tchau. Obrigado.